Paz do Senhor, queridos. Hoje aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para vocês. A nossa palavra que nós iremos meditar hoje está em Isaías 61, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. O Senhor nos fala: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Amados, nós não temos nenhuma dificuldade para compreender que o nosso Deus é um Deus de geração. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos vivido uma influência muito grande por parte de Satanás para colocar uma venda nos olhos do nosso povo, do povo de Deus, em relação a essas questões de heranças espirituais, né? Quando nós falamos de gerações, de heranças espirituais, o povo de Deus, eles tendem a não compreender essa questão. E isso, com certeza, é uma estratégia do inimigo para que nós não tenhamos conhecimento, né? Mas, irmãos, nós temos que abrir a nossa mente, é metanoia, é abrir o nosso entendimento para o novo de Deus. E quando nós chegamos nos 10 mandamentos, quando nós olhamos nos 10 mandamentos, nós vemos ali que os 10 mandamentos, amados, foi a única vez que Deus veio aqui na terra e se reuniu com Moisés, com um homem, com um ser igual a mim, igual a você no monte, para passar essas palavras tão importantes, né? Para deixar para nós esse escrito da parte de Deus tão maravilhoso que é os 10 mandamentos. Então, assim, irmãos, nós não temos dificuldades para entender isso, que o primeiro mandamento da parte de Deus é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e que o segundo mandamento da lei de Deus é: não construirás para ti imagens de escultura e não adorarás, né? Não te prostrarás diante dessas imagens. E também quando chegamos no mandamento que fala de gerações, que onde Deus fala que Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, nós observamos que tem ali uma dificuldade de compreensão. Por quê, gente? Porque houve uma investida grande da parte do inferno para que o povo entendesse que foi tirado dos 10 mandamentos, essa questão do segundo mandamento, que é não adorar escultura, e a questão geracional, que Deus visitará essa iniquidade, certo? Parece que nós sofremos, nós sofremos essa grande investida do inferno, aonde se fala isso, né? Que Deus, que Jesus veio e aboliu os mandamentos, os 10 mandamentos, e ficou apenas o mandamento que Jesus trouxe quando ele esteve aqui na terra, que é amar uns aos outros como eu vos amei. Não, gente, Deus não veio abolir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus veio cumprir esses mandamentos, porque o mundo espiritual, ele é feito de leis, né? E Jesus veio, ele não veio revogar essa lei, muito pelo contrário, ele veio fazer se cumprir essas leis, ele veio fazer se cumprir os 10 mandamentos, essa obediência à lei do Senhor, a lei que o Senhor desceu aqui na terra para deixar, que é os 10 mandamentos. Então, vamos abrir os nossos olhos para essa visão, para essa questão, né, dos 10 mandamentos, que foi deturpado ao passar dos anos, ao passar dos tempos, né? Foi retirado dos 10 mandamentos, já não se pregam mais os 10 mandamentos, como está verdadeiramente em Êxodo 20. Vá em Êxodo 20 e você vai ver como realmente é os 10 mandamentos, como ele está lá, né, completinho em Êxodo 20.
certo? E que Deus fala lá em heranças espirituais, sim, quando Deus diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Irmã Ângela, o que é visitar essa iniquidade? A iniquidade, ela é a raiz do pecado. Ela é a raiz do pecado. Então, Deus vai visitar essa raiz de pecado desde os tataravós, dos avós, do bisavós, né? Até a nossa atual geração, até a sua geração. Então, Deus visitará para punir. Para que ele visita? Para punir. Se não houver arrependimento, Deus visitará para punir até a terceira e a quarta geração. Mas Deus também é misericordioso, Deus é longânimo, e Ele também, Ele visitará, né, até a milésima geração, até 1000 gerações daquele que se levanta para confessar os seus pecados e se arrepender. Se arrepender com um coração contrito, com um coração cheio de arrependimento verdadeiro, quando ele sente que o arrependimento é verdadeiro, porque o arrependimento não é contar história, o arrependimento é aquele arrependimento que lhe causa soluços, que lhe causa choro, que lhe causa dor, né? Deus quer esse arrependimento. Então é isso que o Senhor está falando lá nos 10 mandamentos, minha gente. E nós não temos nenhuma dificuldade para compreender isso. Ele está falando de heranças espirituais, sim. Que ele vai visitar, sim, até a terceira e a quarta geração. Para quê? Para punir. Se não houver um remidor, se não se levantar ninguém para se arrepender pelos pecados, para renunciar, para desligar no mundo espiritual os pecados até a terceira e a quarta geração. Ele está falando dos seus tataravós, dos seus bisavós, dos seus avós. Se não houver quem se levante para remir o pecado desse povo todo, para fazer uma oração de desligamento no mundo espiritual, ele vai punir. E é isso que a gente tem visto. Observem, tem famílias que o ciclo se repete, como se repetiu na minha família, um ciclo de enfermidades graves que se repete na família toda. Eu tenho pessoas na minha família, 3, 4, 5, 6 pessoas com enxaqueca grave, de tomar remédios e remédios todos os dias na vida. Por quê? Por heranças espirituais. Vocês acham que porque mais de uma pessoa, mais de 3, 5, 6 pessoas teriam a mesma enfermidade? São heranças espirituais causadas da feitiçaria, que vem da feitiçaria, né? Então existe sim uma confissão a ser feita. Existe sim um pecado para se arrepender. Alguém tem que se levantar para se arrepender, para remir esses pecados diante de Deus. Porque se remir esse pecado, Deus diz, né, que será misericordioso, longânimo até 1000 gerações, abençoará, será uma família rica, abençoada, rica de saúde, de paz, de prosperidade, até 1000 gerações. Agora, se ninguém se levanta para remir essa família, para se arrepender desses pecados, Deus vai punindo, e vocês vão amontoando pecados sobre as vossas cabeças. Ah, irmã, mas essa questão dos 10 mandamentos é no Antigo Testamento. Eu provo para vocês no Novo Testamento também, irmãos. Vamos ver lá em Mateus 23. Mateus 23, 27, Deus diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados. O que é os túmulos caiados? Já dizia minha avó, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão polorento. Com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortes e toda espécie de imundície. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós. E olha o que o Senhor diz aqui no 30, no 31, dessa forma. 30. E declarai se tivéssemos
e vocês declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram profetas. Agora, o que acontece no 32? Acabais, pois, de encher a medida do pecado dos vossos pais. Irmãos, isso é muito sério. Aqui no Novo Mandamento, no Novo Testamento, Deus está falando que vocês encherão a medida do pecado dos vossos pais, se ninguém se arrepender. Aquilo que foi feito como pecado encoberto na geração passada, virá na próxima geração como um pecado vergonhoso, para que todos vejam como forma de vergonha, para que todos possam testemunhar, para que todos possam ver. Por quê? Porque vocês estão enchendo a medida dos vossos pais, transbordando a medida dos vossos pais, amontoando sobre a cabeça de vocês pecados sobre pecados. E ninguém está se levantando para remir, para se arrepender, para confessar esses pecados. Certo? É isso que Deus está falando aqui em Mateus 23, 27, até o 32, certo, irmão? Então Deus é um Deus de gerações, sim. E a gente pode ver isso através das famílias, como eu vi na minha família, enfermidades graves que se repetem, né? Uma pessoa com a enfermidade grave, já vem outra com a mesma enfermidade. Nós sabemos que o câncer não é uma doença genética, e nós vemos famílias com 5, com 10, com 20 pessoas com a mesma doença, com câncer. Por quê? Porque é enfermidade causada por derramamento de sangue, é enfermidade causada por idolatria, por promiscuidade, né? Por feitiçaria. Nós vemos famílias com mortes prematuras, com acidentes constantes nessas famílias. Muitas vezes as mães adornam o quarto dos seus filhos para receber uma criança na sua casa, faz todo um enxoval, um quarto lindo para receber seu filho, vai para a maternidade ter o filho e volta para casa de mãos vazias, com um caixão. Por que isso acontece, irmãos? Por que isto acontece? Porque são pecados de feitiçaria, são pecados de derramamento de sangue que aconteceu na geração passada e ninguém se levantou para remir esse pecado. Esse pecado não foi confessado, não foi remido. E aí vai passando de geração em geração, até que se levante o remidor. Deus foi super misericordioso comigo, com a minha família. Eu digo isso porque eu falo em causa própria. Eu vivi isso na minha família, só Deus sabe o que passamos. Batemos em tudo que é portas, atrás de socorro, pedimos socorros ao homem. O socorro não vem do homem, o socorro vem de Deus. Nós passamos muito tempo batendo na porta dos homens, batendo na porta dos pastores, dos macumbeiros, dos espíritas, aonde não tinha Deus. Fomos buscar socorro em lugares horríveis, aonde não tinha Deus. Fomos enganados por muitas vezes pelos charlatões da vida, que se dizem espíritas, macumbeiros, esse mando de gente da Umbanda, que banda e tudo que é banda, tudo charlatão. E nós fomos enganados por muito tempo, porque nós pedimos socorro em tudo que era porta. E o socorro nós sabemos que está em Jesus Cristo. Só Cristo Jesus, ele pode nos dar esse socorro através de quê, irmãos? Através do arrependimento e da confissão. Irmãos, a libertação, ela vem através do fechar portas para o pecado. O que é fechar portas para o pecado, irmãos? Fechar portas para o pecado é a obediência para Deus. É fechar brecha, fechar janelas, como quer que você queira chamar, mas é obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, imediatamente você é tirado das trevas para a luz, como nós fomos na nossa família. Você é remido, você sai das trevas imediatamente, e aí você confessa o seu pecado e se arrepende.
se arrepende, chora, conta para Deus o seu pecado e conta para alguém que tenha vida com Deus. Quando eu digo você pode contar o seu pecado para o seu cônjuge, se ele tiver vida com Deus, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu melhor amigo, se ele tiver vida com Deus, mas você tem que contar para alguém que tenha vida com Deus, para que ele possa lhe desligar das trevas para a luz, das trevas para a luz. Você só pode confessar o seu pecado para alguém que tenha vida com Deus, para que ele possa fazer esse desligamento, lhe tirar das mãos de Satanás. Irmã, mas por que eu tenho que confessar pecado, irmão? Eu tenho que voltar àquela velha prática de confessar pecado para o padre? Não, porque o padre também ele precisa confessar os pecados dele, né? Nós precisamos confessar o nosso pecado, porque quer dizer que Deus não viu o meu pecado? Viu. Tudo está patente aos olhos de Deus. Não tem nada escondido diante dos olhos de Deus. Aquele pecado que eu fiz dentro do banheiro, dentro de uma caixa grande que estava dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, Deus tirou um print, fez uma selfie, já está arquivado. Certo? Deus sabe todos os nossos pecados, conhece todos os nossos pecados e a intenção dos nossos corações. Deus conhece tudo, mas o nosso pecado que nós achamos que é oculto para o homem, esse pecado ele está nas mãos de Satanás. E quando você confessa para alguém que tem vida com Deus e te desliga das trevas, esse pecado é tomado das mãos de Satanás, é tirado das mãos de Satanás e te tira das trevas para a luz. E é por isso, irmão, que a Bíblia fala de pecado oculto. É oculto por acaso para Deus, irmãos? Não é, porque não tem nada oculto para Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não é oculto para Deus. Não, jamais será oculto para Deus. É oculto para uns aos outros, irmãos, uns aos outros. Então a gente tem que confessar esse pecado uns aos outros, mas quem tem a vida com Deus, que possa te tirar das trevas para a luz, irmãos. Eu insisto em te falar isso, porque nós vivemos isso. Eu e minha família, nós vivemos isso. Um dia nós precisamos fazer isso. Nós confessamos pecados, nos arrependemos com o coração contrito e tivemos a nossa remissão de pecados. E hoje, graças ao Senhor, graças às misericórdias de Jesus, porque Ele é longânimo em amor, Ele nos abençoou e nos tirou das trevas para a luz. E eu quero que Deus faça isso contigo, irmão. Faça isso com a tua família, com teu filho, mãe. Mãe que tem filho nas drogas. Mãe que tem filho vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Pai que tem filho na penitenciária. Mãe que quer ver teu filho resgatado. Você que tem doenças e enfermidades graves. Gente, por favor, há uma forma, há um jeito de reverter essa situação, né? Então vamos abrir os olhos para o novo de Deus. Isso é o novo, esse conhecimento é o novo de Deus. E eu quero que esse conhecimento chegue até você, meu irmão, né? Então, amados, isso é o que eu quero deixar para você hoje, mas eu deixarei aqui, eu vou fazer outros vídeos explicando mais sobre heranças espirituais, muito mais. E assistam o vídeo da pastora Tânia Tereza, ela explica com propriedade, ela é uma pastora que também é juíza, ela fala tudo isso com muita propriedade. Foi com ela que eu aprendi e estou aprendendo todos os dias. E eu quero, irmão, é que vocês sejam sarados, como eu estou sarado, como minha família está sarada. Tá, irmãos? A paz do Senhor e que Deus o abençoe. Amém.